Olá, nosso encontro marcado já está no ar, mais uma vez aqui em Curitiba, bem no centro da capital dos paranaenses. Nós estamos aqui no Hotel Ambassador, onde sempre que viemos a Curitiba, ficamos hospedados e somos bem recebidos. Excelente atendimento da equipe do Adjar Wolf, com toda a sua equipe aqui do hotel, e a nossa dica para você quando vier a Curitiba. Hoje o encontro marcado vai falar sobre cinema, e nós vamos abrir já esse primeiro bloco conversando com a Salete Machado, que é presidente da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, para descobrirmos como está a produção aqui estadual perante ao mercado nacional e internacional. Inicialmente, deixo cumprimentar a Salete Machado e agradecer a presença dela aqui no Encontro Marcado. Tudo bem, Salete? Tudo bem, é um prazer participar do programa, principalmente Foz do Iguaçu, né, que é tão importante no cenário não só paranaense como brasileiro, né? Bacana. E a gente agradece já a participação da Salete, porque ela está trabalhando já na produção de um novo filme e mesmo assim veio aqui conversar conosco. Agora, Salete, eu queria te perguntar, já que você está trabalhando já há vários anos nessa área, como é que está a posição da produção estadual perante o mercado nacional, até internacional? Porque a gente sabe que é uma área assim, de bastante sofrimento, bastante trabalho e de muita dificuldade na busca do recurso financeiro para as produções. Olha, o cinema paranaense, ele tem assim se destacado ao longo de toda a história do cinema brasileiro, desde os primórdios, né, os primeiros filmes nacionais, o cinema paranaense já se colocou como destaque. Então, volta e meia, um ou outro filme, um ou outro movimento se destaca mais. E, atualmente, aí nós estamos com uma produção bastante relevante, tanto de curtas-metragens quanto de longa. Na área de curtas mesmo, é um dos estados com produções mais premiadas, não só no Brasil, como também fora do Brasil. E também temos grandes destaques na questão de longa-metragem. Daqui o filme Estômago, do Marcos Jorge, que fez assim uma carreira brilhante, e tanto no Brasil como fora, assim como também temos vários longas-metragens, cerca de 4 longas-metragens com grande destaque, Curitiba Zero Grau, Circular, Mistérios, e tantos outros que nos fogem agora, né, para você relacionar. Uhum. Mas o que é importante nisso? Importante que ela está o Paraná, a produção de cinema está no contexto nacional, e a associação ela é também representante da ABD Nacional, Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Então, não existe como você produzir cinema, é muito difícil produzir sem você pensar nos mecanismos de fomento. Daí a necessidade de se ter essas entidades de classe, tanto a associação, que é a AVEC, quanto também o CIAPAR, que é o Sindicato das Indústrias do Audiovisual do Paraná, formando parcerias, né, na esfera federal, estadual e junto aos municípios, para que a gente busque mecanismos tanto para produção quanto distribuição, formação do audiovisual, do cinema como um todo. Até porque há bem pouco tempo era muito difícil, né, o Sul, apesar da sua produção de qualidade, aqui eu falo do Paraná, do Rio Grande do Sul e até de Santa Catarina, despontando mais recentemente, competir com grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. E agora nós estamos há mais ou menos uns 3 anos e meio, quase 4 anos, envolvidos num programa de desenvolvimento para o cinema da região sul. Então, as entidades representativas das classes, elas estão associadas aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E dos nossos resultados mais recentes que a gente tem trabalhado em prol do Prodavsul, justamente porque agora, com a lei da TV por assinatura, a Lei 12.485, torna obrigatória 3 horas e meia de programação nacional nas TVs por assinatura, desse percentual, metade de produção independente, né? Há verba, há interesse por conta da Agência Nacional de Cinema, então é preciso que as entidades assim, representativas dos realizadores se movimentem em prol de busca desses recursos e desses mecanismos. E é o que nós estamos com o resultado agora, inclusive, do Prodavsul. Então, muito em breve, a gente já vai ter resultado financeiro para poder apoiar desenvolvimento de roteiros, de projetos, porque às vezes você chega até uma TV
com um projeto de filme, de série, mas a demanda que às vezes aquele projeto ainda não está bem amadurecido. Então nós precisamos trabalhar com todas essas áreas, né? É verdade. Agora, é preciso ter a oportunidade, né, ter esse espaço de crescimento, mas é preciso também a busca do crescimento da qualidade, de apresentar excelentes produtos também a serem desenvolvidos, né, Celeste? Assim, nós temos no Paraná uma qualidade produtiva que a cada dia tem se desenvolvido muito mais, né? Então, o que falta, às vezes, é a gente ter um desenvolvimento mesmo, oportunidades de desenvolvimento de gestão, de como você apresentar esse projeto, ou mesmo questões voltadas ao marketing, que às vezes a gente trabalha mais na questão do produto cultural e precisa se articular isso quando você pensa em TV, que TV quer audiência, TV ela tem sempre esse olhar muito para o privado, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que saber dosar em que medida nós podemos, sem deixar de olhar o lado artístico e cultural das nossas obras, mas também entrar nesse mercado que, de certa maneira, coloca muito ainda a questão capitalista, a questão de audiência em primeiro plano, né? E é preciso, então, avançar mais esse obstáculo. Isso é verdade, cada vez mais as séries estão surgindo. Recentemente, você mesmo participou de uma de muito sucesso, a Conexão Fronteira, que envolveu, inclusive, grande parte ali da nossa região, da Tríplice Fronteira, daquele dia a dia, enfim. É preciso realmente ter um olhar atento a isso. Sim, e sempre procurar articular, entendeu? A estética, né? Não deixar a estética se corromper pela questão comercial, né? Mas também, por outro lado, não deixar de valorizar obras que primem pelo público, que primem por esse gênero de entretenimento, porque há espaço para todos, né? É verdade. Então, você diria que hoje já existe um avanço, né, nessa questão e estamos avançando também na questão da qualidade, tanto de profissionais, tanto de equipamentos, tanto de bons roteiros, bons projetos, boas ideias? O Paraná está à frente nisso, com excelentes diretores, excelentes profissionais em várias áreas de roteiro, de direção, de arte, de fotografia. Basta ver os inúmeros prêmios, né, que os filmes, sejam curta, longa ou média-metragem, têm recebido nos festivais nacionais e internacionais. O que realmente sempre é um passo a ser buscado mais mecanismos de fomento para que isso possa continuar existindo, né, tendo mais verbas e recursos para a produção, né? Você toca num ponto importantíssimo, né? Não basta ter uma boa ideia, não basta ter um bom projeto, um bom roteiro, é preciso ter o recurso financeiro. Eu queria te perguntar como é que está isso, você que está lidando, né, muito diretamente também com essa parte, ou acompanhando de forma bem próxima, a questão do recurso, de que às vezes tem a boa ideia, o projeto ele está lá, mas tem que ficar na gaveta, falta, né, o recurso financeiro, enfim, às vezes do privado, às vezes de uma associação, às vezes até o recurso federal, enfim. Olha, na verdade, mecanismos existem. E o que falta mesmo, se a gente for olhar a questão da Lei Rouanet, ou mesmo da Lei do Audiovisual, que possibilita que parte do imposto de renda seja destinada a projetos aprovados, a gente percebe que isso daí é muito pouco utilizado em todo o Brasil, né? Que as empresas deveriam ter um olhar de mais responsabilidade social e cultural para com a sua cultura, a representação da arte da sua cidade, do seu estado, do seu país. Esse olhar ainda pela relevância da cultura por parte do empresariado é muito tímido, né? Então, existe já esses mecanismos, mas você tem que aprovar o projeto e depois ir buscar, junto à iniciativa privada, um olhar, né, sensível à questão da cultura, e infelizmente isso ainda não acontece. Se a gente for olhar no Paraná, o Paraná, assim, brincando, teria mais de 40 milhões de reais para investir por leis federais, muito mais que isso. E se você for olhar,
Olha, não chega a 10%, não chega, sabe? Nossa! Ao que é investido do que poderia ser. Então, realmente, a gente deveria ter, talvez ainda precisamos uma união mesmo mais das entidades, como também das representações de empresas, de indústrias, né? Para esse olhar para o que a cultura representa. Eu acho que falta mesmo esse olhar por parte do empresariado, também falta por parte do governo, no sentido de difundir mais isso junto ao empresariado. Então, acho que todos nós ainda temos muito que caminhar. Não adianta só ter esses mecanismos que existem, por exemplo, a Lei Rouanet, há praticamente 20 anos, a Lei do Audiovisual também já caminha para quase isso, e timidamente se aumenta o número de produção. Agora, com a lei a cabo, com o Fundo Setorial do Audiovisual, também está se investindo dinheiro em projetos, mas se atende um número muito pouco. Então, existem, para você ter uma ideia, quando se seleciona um longa, que vem o dinheiro direto do Ministério da Cultura, do Ancine, para cada um que é selecionado, no mínimo 200 se inscreveram. Então, não é falta de projeto, né? É falta realmente da gente mudar essa forma de como isso está sendo distribuído, né? É verdade, até a boa aplicação. Para a gente ir fechando a nossa conversa, onde é que entra a AVEC, então, nesse processo todo, até de orientação, de apoio, de qualificação, enfim, para os seus associados? Então, a AVEC tem trabalhado em todo o estado, nós estamos buscando catalogar realizadores de institucionais, de documentários, de cinema e entretenimento, cinema arte, todos os produtores e realizadores. Então, eu aproveito e faço um chamamento. O nosso site é www.avec.org.br, tem mais informações, tem como pode se filiar, e ela tem feito isso em vários lugares, ido aonde não existe uma lei também municipal de incentivo à cultura, trabalhado para isso, buscando agregar mais forças para entender as necessidades de cada cidade, de cada região do estado, para que a gente realmente possa construir uma história do que nós realmente estamos produzindo na área de cinema. Então, se você for olhar, existem não só cursos de cinema no estado, como existe em Curitiba, existe também em Foz do Iguaçu, né? Como muitos cursos de publicidade e propaganda, de jornalismo, de rádio e TV, que de alguma maneira também acabam agregando e dali surgindo também realizadores na área do audiovisual. Então, nós devemos ter muito mais gente que a gente não está no nosso quadro de associados. Daí é importante esse teu programa para as pessoas que produzem cinema, audiovisual na região de Foz, entre em contato com a gente. Olha que interessante, esse convite muito oportuno para você que trabalha nessa área, que a Salete, que é responsável pela Associação de Vídeo e Cinema aqui do estado do Paraná, está fazendo a você, que está buscando crescer, realizar cada vez trabalhos de melhor qualidade nessa área de audiovisual. Salete, eu queria agradecer muito a oportunidade, eu sei que você deu um tempinho, porque você não para de trabalhar, né? E adora o que faz e gosta. Mas a gente tem que aproveitar as férias para trabalhar, né? É bem isso mesmo. E ter vindo aqui conversar conosco, hoje a gente está dedicando o espaço do encontro marcado que é o cinema. Então é muito importante a pessoa saber que quando ela está lá ou no conforto da sua casa, assistindo uma série na TV, ou está confortavelmente assistindo o filme que ela buscou no cinema, tem todo o envolvimento, tem todo o trabalho, tem toda uma indústria que às vezes passa despercebido do grande consumidor. Então, muito obrigada, e é isso mesmo, o cinema ele agrega praticamente todas as áreas das artes, né? E o que você disse, né? Quando alguém está, seja numa poltrona no cinema ou na sua casa, né? É para esse público que nós fazemos o filme. Legal, obrigado. Eu queria desejar a você sucesso e quando você for a Foz do Iguaçu, com mais tempo, com mais calma, deixar o convite para que você possa visitar os nossos estúdios do Encontro Marcado. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo e vamos continuar falando de cinema, mas depois do intervalo eu vou mostrar para você aqui, mais uma vez Foz do Iguaçu é destaque a nível estadual aqui, Panorama Turismo. Daqui a pouquinho eu falo a respeito disso e retorno com o nosso encontro marcado direto aqui de Curitiba, falando do cinema, o cinema nacional. Até já!
De volta com o nosso encontro marcado, direto aqui de Curitiba, com agora no destaque, mais uma vez, Foz do Iguaçu. Aqui, ó, a gente está observando o Panorama do Turismo, a edição que fechou a última temporada e abre a temporada de 2013. Foz do Iguaçu ganhou 5 páginas aqui, em destaque as cataratas, atraindo visitantes de todo o planeta, a Itaipu Nacional e também outros atrativos da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu. Bom, nesse segundo bloco, então, nós vamos conversar e continuar falando sobre cinema, agora sobre o longa-metragem Curitiba Zero Grau, que foi lançado em agosto do ano passado em 8 salas do Cinema Nacional. E nós estamos agora com o Eloy Pires Ferreira, que é o diretor deste longa, que promete fazer muito sucesso do cinema nacional, até porque, né, ele traz uma atmosfera toda especial, que nós vamos conversar com o Eloy Pires Ferreira, que vai nos falar a respeito desse trabalho que foi lançado em agosto do ano passado. Primeiro, satisfação em receber aqui o nosso encontro marcado para conversar com os nossos assinantes e telespectadores da Fronteira. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço, né, a oportunidade aí enfim, de falar sobre o trabalho nosso. Bacana, mas vamos resgatar um pouquinho, porque há pouco a gente falava sobre a Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, de Vídeo e Cinema do Paraná, e você desenvolveu um belíssimo trabalho, inclusive o pessoal estava nos comentando agora. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho, quando das muitas realizações que você conseguiu durante o período que esteve frente a essa associação, foi integrar o interior com a capital, o que, digamos assim, é um feito, né, em termos de trazer essa integração desse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho lá. Então, a AVEC, né, que é a Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, na verdade ela congrega vários realizadores, né, de cinema daqui. E eu estive à frente por um período curto, né, mas na verdade tem vários colegas meus, né, que também presidiram a entidade, e cada um, né, na sua gestão fez alguma coisa bastante concreta pela política de desenvolvimento, né, enfim, do nosso cinema, né, do nosso audiovisual. E tem uma outra entidade também, que é o CIAPAR, né, que é o sindicato digamos, da indústria, né, o sindicato que reúne as produtoras, né, de audiovisual aqui do estado. E essas entidades, né, durante anos enfim, de luta, né, de militância pela causa do cinema, conseguiram várias conquistas, né? Acho que até você parece que conversou com a Salete agora há pouco. Conversei no primeiro bloco, ela que é a atual presidente, né, da AVEC, né? Uhum. Inclusive ela nos posicionou muito bem a respeito do atual momento hoje da produção estadual perante o mercado nacional e até internacional, de acordo com o trabalho desenvolvido por ela atualmente na associação. Sim. Então, uma coisa que aconteceu durante o tempo em que eu estava presidindo a entidade é que assim, eu e os meus colegas da diretoria fizemos um empenho muito grande para trazer para a associação o interior do Paraná, né? Londrina, Cascavel, Maringá, né? Que são centros de produção importantes, né? E a gente, nesse período, acabou congregando, tanto que o Thalícia Salete, né, representando o Oeste, né, eles eram de Cascavel, quer dizer, são, né, a produtora base da produtora deles ainda é lá, né, em Cascavel, e eles entraram na militância com a gente justamente nesse período, a questão de uns 10, 12, 13 anos, né, que isso aconteceu, né. Isso é muito bacana, porque a gente conversava há pouco com a Salete Machado e a gente ia descobrindo ao longo da nossa conversa que não é fácil, né? Não é só preciso ter uma boa ideia, e você, diretor já há vários anos, sabe disso, de ter aí bons roteiros, enfim, às vezes esbarra na questão do recurso, e isso é algo que muitas vezes o projeto não sai da gaveta, né? O problema é que o cinema é uma atividade artística muito cara, né? Ela é a manifestação artística mais custosa, né, que mais exige a regimentação de recursos, né, financeiros, enfim, materiais de um modo geral. Então, mas por outro lado, o cinema tem uma grande vantagem, que é a seguinte: ele congrega, ele é bastante, vamos dizer assim, ecumênico, ele congrega todas as outras manifestações. Então, no âmbito, né, do cinema, você sempre se utiliza de profissionais de todas as áreas artísticas. Então, você trabalha com atores, né, quer dizer, o pessoal de teatro, você trabalha com escritores, que são os roteiristas, né, o pessoal da literatura, você trabalha com músicos e artistas plásticos, e enfim, né?
com uma gama enorme assim, de profissionais. Aí só na parte artística, né? E tem toda uma grande infraestrutura na parte técnica. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, é uma atividade também que movimenta muitos recursos, exige muito, mas também gera muito emprego e movimenta bastante a economia, né? Por onde passa, né? Então, é uma atividade estratégica, né? Para o país, na verdade. Exatamente. Agora, Eloy, como é que está hoje a situação do cinema nacional? Para a gente entrar daqui a pouco no Curitiba Zero Grau, que é extremamente interessante, eu quero te chamar a atenção para este longa lançado em agosto no cinema nacional, porque ele tem características muito peculiares que talvez até você se identifique com algumas delas. A posição hoje do cinema nacional, porque há muito tempo a indústria nacional vem sofrendo, desde lá de muitos anos, né, dos antigos estúdios da Veracruz. Hoje o cinema nacional já está, né, alcançando um respeito maior lá fora, várias indicações para o Oscar, ainda não conseguimos o nosso Oscar. Temos vários festivais de cinemas aqui a nível nacional, um exemplo é no Rio Grande do Sul, o Festival de Cinema de Gramado, mas hoje tem Brasília, tem Rio, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o cinema brasileiro ele tem uma história até consistente, né? O Brasil é um dos países que mais produz filmes, assim, né, ao longo de 600 e poucos anos que o cinema existe, né? Então, agora a gente está num momento também bastante prolífico, vamos dizer assim, é um momento em que está acontecendo muita produção, né? Liberação de recursos também? Também, quer dizer, houve uma abertura até desses 10 anos para cá, né? Houve realmente um estímulo maior também, né? Então nós temos um volume grande. E um fenômeno que está acontecendo, né, dentro da nossa cinematografia, né, brasileira é que, diferentemente de anos anteriores, né, ela está se descentralizando. Quer dizer, até um tempo atrás, o grande centro produtor, continua sendo, né, os grandes centros produtores eram São Paulo e Rio, né? Agora está se fazendo cinema em várias capitais do país, né? Vários estados, né? Não só nas capitais. E cinema consistente, né? O grande problema, o gargalo mesmo da atividade é justamente a distribuição e a exibição, né? Esse é um problema seríssimo. Muito sério. Continua, porque o Brasil é deficitário de salas de cinema. Nós temos poucas, né? Comparando até com outros países, né? Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, tem em torno de 2.500 salas, né? Nos Estados Unidos tem 40 mil salas. O México tem metade da nossa população, tem 5 mil salas. Tem o dobro, né? Então, isso é um problema. Agora você veja, quando entra um filme, um blockbuster, que nem esse... enfim, esses grandes aí filmes que estão entrando né, recentemente, norte-americanos e tal, né, a série Crepúsculo e tudo mais, entra ocupando... Só para citar um exemplo, entra ocupando um filme desses, ocupando em torno de 1.000 salas, quer dizer, mais de um terço, né, de todo o parque exibidor nosso, né? Então é complicado, daí sobra pouco espaço para o cinema diferente, que não seja o norte-americano. Não só para o brasileiro, o cinema europeu mesmo, tem pouco espaço, né? E tudo mais. E os filmes brasileiros que são os nossos blockbusters, né, os nossos filmes que têm um sucesso maior junto ao público e tal, são esses que são escorados, vamos dizer assim, são respaldados, né, pela Globo Filmes, né? E daí eles entram no mercado através das grandes distribuidoras, das majors norte-americanas também. Então... Boas produções podem ficar à margem do grande público. Acontece muito isso, de muitos filmes bons simplesmente não serem vistos pelo filme, porque não tem, né, passam em lugares, em espaços muito alternativos e tal, e a massa, o grande público não tem possibilidade de assistir. O que fazer para mudar essa realidade? Então, as políticas, né, enfim, de estímulo à construção de novas salas e uma série de ações, na verdade. E também tem alguns mecanismos assim de proteção, né, que exigem que os cinemas destinem um espaço mínimo ali, né, da sua grade, do seu horário para o cinema brasileiro e coisas do gênero. Mas esses filmes grandes, né, nacionais também, eles acabam colaborando. É bom, né, que eles tenham muito público, né, que nem, por exemplo, esse último aí de Pernas pro Ar, né, e de Pernas pro Ar 2 e tal, que fizeram um público bacana. Isso, assim, o exemplo maior, né, dessa história toda aí é a Tropa de Elite 2, né, que fez
quase 12 milhões de espectadores, é uma fábula, né? Bateu todos os recordes, inclusive de filmes estrangeiros. Né? E isso é bom que aconteça, porque nós aumentamos a nossa ocupação de tela, né? Mas ainda é pouco, a gente precisa muito, brigar muito ainda pelo espaço. Né? Mas tem todo um aspecto, só para citar um, né, esse que você citou, o Tropa de Elite, mostra bem uma realidade. Hoje eu acredito que parte desse sucesso entrou na onda dos realities também, né, porque mostrando o cotidiano, o dia a dia, realmente, isso pode ter uma parte da explicação. É evidente que outras também são interessantes de serem analisadas. Agora, vamos falar do Curitiba Zero Grau, que lançado em agosto do ano passado, realmente o seu mais recente trabalho, e que Zero Grau, alguma coisa ligada ao frio de Curitiba? Sim, na verdade, Curitiba é o cenário do filme. Então, a história se passa num período de inverno, assim, né, como o próprio nome diz, né, numa semana muito fria, e a história de vários personagens. Mas, como eu disse, Curitiba é o cenário. A história poderia se passar em qualquer lugar do mundo. Então, é uma história que tem um teor bem universal, né? Falando-se de qualquer coisa de seres humanos, né? E os seres humanos são, na essência, iguais em qualquer lugar, né? Tem as mesmas necessidades, né? Então, o filme fala sobre a luta pela sobrevivência, sobre, enfim, os conflitos, né, éticos, inclusive, que cada um de nós carrega, né? O filme trata dessas coisas. E fala justamente disso, como você falou, do cotidiano de pessoas comuns, entende? Mas tem um tom de, vamos dizer assim, de aventura, porque a vida é uma aventura, né? Então, é um filme que ele conta histórias interessantes e que qualquer um pode se identificar com elas. Né? Legal, eu vou pedir então para rodar o trailer do Curitiba Zero Grau e já vamos voltar a continuar aqui conversando com o Eloy Pires Ferreira, ele que é o diretor desse longa, a respeito do Encontro Marcado Cinema, aqui na capital dos Paranaenses. Dê uma olhadinha aí no trailer. Moço, será que o senhor podia ajudar nós? Olha, eu já vou avisando que eu não tenho nenhum dinheiro. Faz mais de 2 semanas que a gente não vende nada. Por que você não diz logo na minha cara que eu fiz cagada, que a culpa é minha? Por que eu tenho que vir ver minha filha escondido na pracinha, Daiane? O melhor na sua vida é não se meter com gente que não presta pra fazer coisa que não deve. Quer morrer, moleque? Você está sendo indiciado por receptação de veículo roubado. Como é que se pode limpar isso? Sinto muito, mas esse medicamento acabou. O senhor tem um monte de filho. Não tem dinheiro pra comprar remédio nem pra um. Você levou mulher pra dentro de casa. Já era, Márcio. Tira isso do ouvido pra comer, Felipe. Pô, rapaz, qual é? Saiam daí! Sou maluco! Tião, o que você tem aí? Nada, me deixa. Então quer dizer que eu vou ser despedido, é isso? Melo, você precisa me ajudar a levantar essa grana. O pepino é teu e você vai resolver. Vamos chegar primeiro! Acelera, pai! Johnny, você sabe que não tá sozinho. Não sabe? Vamos fazer o seguinte, vocês vão pra minha casa. Não carece, não, senhor. Amigo, esse frio vai aumentar. Bom, você teve aí então a amostra, né, do trailer do Curitiba Zero Grau. Realmente uma excelente produção de longa-metragem produzida aqui no sul do país, que, aliás, né, a nossa indústria cinematográfica vem crescendo há vários anos e produzindo, né, filmes de destaques até a nível internacional. Bom, a gente pôde ver ali, Eloy, que o filme mais ou menos resume o seguinte, ó, pelo trailer, pelo que você está falando agora, que é a luta pela sobrevivência familiar de diferentes categorias sociais que vivem em grandes cidades, só que aqui em Curitiba com um detalhezinho a mais, né, diríamos assim, um complicador a mais, que é o frio de Curitiba. Né? O Brasil, na verdade, tem muitas caras, tem muitas faces, né? E a nossa televisão e a nossa cinematografia mostra, no geral, apenas uma, né? Então, normalmente, assim, a área mostrada, né, do Brasil, a cara mostrada é Rio de Janeiro
e São Paulo até em segundo plano, Rio de Janeiro principalmente, e Nordeste às vezes de forma muito fake, né, muito falsa, principalmente na televisão. Quer dizer, até no cinema o Nordeste é mais genuíno, né, quando é mostrado. Parece que se esquece que o Brasil é esse país de dimensões continentais e que tem tanta diversidade, né, humana, cultural e geográfica e tudo mais, né? Isso vocês procuraram, né, abordar no filme. Eu queria que você falasse de parcerias também agora, porque o Curitiba Zero Grau, e depois também das premiações, a aceitação do público até agora, quando Curitiba Zero Grau vai chegar às salas de cinema na nossa região, lá no Oeste, Foz do Iguaçu, enfim. Mas das parcerias, principalmente o filme que é a Camarada Filmes, a produtora, e a Tigre Filmes, né? Eu queria que você falasse de parcerias inicialmente. Então, o filme, na verdade, ele aconteceu, ele foi possível, né, ser feito devido ao Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo, né? Então, é um prêmio de R$1 milhão, né, que foi destinado, a gente participou de um edital, de um concurso, e nós fomos os vencedores, e a produtora titular, né, que ganhou o prêmio é a Tigre Filmes, do Thalício da Salete. Já nós vamos conversar com ele no terceiro e último bloco, Encontro Marcado Cinema. Conversei no primeiro bloco com a Salete Machado e logo depois vou conversar com o cinema. Então, a Tigre Filmes, que é de Cascavel, né, a sede da produtora é em Cascavel, e a Camarada Filmes, que é a minha produtora, que é a produtora associada, né, no projeto, né? E nós, enfim, tivemos esse aporte, né, inicialmente do governo, e o Thalício e a Salete foram os produtores, e o Thalício produtor executivo, a Salete produtora, diretora de produção. Depois temos mais dois associados, que são o Marcos Cordioli, né, que é um dos produtores do filme. Atualmente ele é o secretário municipal de cultura aqui de Curitiba. Ele assumiu agora aí no governo Fruit, né? E daí tem um outro associado, que é o José Olímpio, né, que infelizmente nos deixou. Ele faleceu faz 1 ano e alguma coisa, né? Faz 1 ano e pouco. Então essa parceria, né, de produtores que, enfim, com o recurso que veio do prêmio, que viabilizou, que fez com que o filme acontecesse, né? É interessante esse aspecto, que mais uma vez aí o Eloy Pires Ferreira, né, se associando à Tigre Produções, né, está unindo aí o interior com a capital. E o resultado é esse. Agora, premiação, fala da premiação. Eu sei que vocês já tiveram uma grata surpresa e eu queria saber também até onde o Curitiba Zero Grau pode chegar, né, em termos de buscar esse reconhecimento, tanto do público quanto da crítica. Enfim, os prêmios acontecem normalmente em festivais, né? Mostras e tal. O nosso filme não passou por muitos festivais, a gente inscreveu em poucos, mas ele, por onde ele passou, ele foi muito bem recebido. Então, a primeira exibição pública dele foi no Festival Internacional do Rio de Janeiro, que é o maior festival do Brasil no momento, né? E depois ele teve num outro festival no Rio também, que é o Cinesul, um festival ibero-americano. Aí ele ganhou o prêmio de público. Daí ele esteve no Festival de Havana, né? No Festival de Havana, e lá ele foi também muito bem recebido pelo público. Ele esteve numa mostra de filmes brasileiros no Japão, né? E ele esteve também num festival aqui em Córdoba, né? Na Argentina. Rosário, desculpa. Rosário Central. Isso, E, enfim, mas o grande prêmio mesmo nosso foi a receptividade por parte do público, né? Então, nós lançamos o filme inicialmente em 8 salas aqui em Curitiba, porque o recurso que nós tínhamos para a distribuição não era muito substancial. E a distribuição ela é tão pesada quanto a produção, né, em termos de exigência de recursos. Olha só, você sabia disso? Olha que informação importante o Eloy Pires Ferreira está colocando para a gente. Muitas vezes você que está aí acompanhando, né, no conforto da sala de casa, uma série de TV ou um filme no conforto do cinema, não imagina, né, o que se passa para chegar até onde você está ali assistindo, né? A gente sempre imagina que a parte mais difícil é a própria produção do filme, né, a estrutura toda, mas depois de tudo isso, depois ele editado, pronto, aí tem mais essa outra dificuldade. Uma outra batalha, que é pesada também, que é a distribuição. Primeiro, é a negociação com os exibidores, né, com as grandes redes e tudo mais, para você
conseguir espaço, né, para colocar o filme. Quando você consegue, daí você tem que ter dinheiro também para bancar toda a divulgação, entende? Tem que fazer 3 cópias, cada cópia em 35mm, e por enquanto o Parque Exibidor, o equipamento, né, de reprodução, de exibição é em 35mm, é ótico, né? Até 2015 vai ser substituído, mas enfim, uma cópia em 35mm custa em torno de 7, 8 mil reais, né? Pra você ter uma ideia. Então, se botar em, sei lá, em 10 salas, só em cópia vai 70 mil reais, né? E aí por diante. Enfim, a gente conseguiu colocar em 8 salas aqui em Curitiba e fizemos um trabalho bacana de divulgação. A gente conseguiu colocar em salas bem prestigiadas, né, nas grandes redes e tal. E nós conseguimos, o filme ficou em cartaz durante 3 meses, aproximadamente, né, 3 meses. E é um fenômeno, a gente bateu um recorde de cinema paranaense em cartaz aqui. E a gente fez mais de 20 mil espectadores, né, que é um volume bom, razoável, né? Para uma praça só é bom, é bastante bom. E a gente está agora, a gente conseguiu um pouquinho mais de recurso, né, de patrocínio e tal para a distribuição, então nós vamos colocar agora em outras praças. Ele ficou um pouco de tempo em Cascavel, talvez volte, né, agora nesse começo de ano, ficou em Castro, né, até lá também teve um público, pelo tamanho da cidade, né, expressivo, e a gente quer colocar naturalmente em Foz do Iguaçu, em várias outras cidades aqui do Paraná, né? Inicialmente nas cidades onde tem salas de cinema, salas comerciais e tal, e também a gente já está negociando com Rio, São Paulo e tal, para colocar, né, por lá, entende? E outras capitais eventualmente. Mas a gente está comendo pelas bordas, porque normalmente uma produção do tamanho da nossa, que o nosso filme é um filme que tem uma... Eu falei que nós recebemos 1 milhão do prêmio, mas a gente gastou bem mais, né, na produção do filme. Esse filme ele custa muito mais do que o que a gente gastou com ele. A gente tirou leite de pedra para fazer com esses valores, né? Tem ideia do custo? Um filme como o nosso, se for orçado hoje no mercado do Rio e de São Paulo, né, ele gira em torno de 2 milhões a 3 milhões o custo da produção, que é razoável, assim, não é ainda uma grande produção. Mas ele é um filme... que tem uma produção pesada. Ele tem muito deslocamento aqui na cidade, muito cenário, tem muitos atores em cena, tem cenas bem complicadas de serem realizadas, né? Então, é um filme que não deveria ser um filme barato, né? A gente fez ele barato, mas... Com uma excelente qualidade. Sim, ele tem, está no padrão, né? Legal, eu queria agradecer muito ao Eloy Pires Ferreira, então, que é o responsável pela Camarada Filmes, a produtora aqui de Curitiba, associada à TIG Produções, neste filme Curitiba Zero Grau, e que veio aqui conversar conosco a respeito do Encontro Marcado Cinema, neste bloco abordando o filme, o longa-metragem Curitiba Zero Grau. Mais algum registro assim para a gente fechar, Eloy? Bom, eu vou puxar brasa para a minha sardinha, né? Então, quando o filme estiver em cartaz, público de Foz do Iguaçu, por favor, pessoas vão assistir ao filme, que é interessante, vale a pena, vocês vão gostar. Muito obrigado e sucesso com o Curitiba Zero Grau. Eu agradeço. Muito bem, o nosso Encontro Marcado Cinema não termina ainda, tem o último bloco, a gente vai para o intervalo comercial e já a gente volta para fechar o Encontro Marcado de hoje falando da produção do cinema nacional. Até já! Volta com o terceiro e último bloco do Encontro Marcado Cinema, hoje aqui em Curitiba, bem no centro da capital dos paranaenses, aqui no Ambassador. Nós estamos no Hotel Ambassador. E para fechar ainda o nosso assunto sobre Curitiba Zero Grau, deixa eu falar do elenco aqui, porque o Eloy Pires Ferreira esteve aqui conosco, conversamos sobre vários aspectos, mas sempre é importante destacar o elenco, né? A gente tem nesse filme grandes atores, um elenco excelente, de potencial aqui do Paraná, misturado com outros
Também a gente tem o Jackson Antunes, o Lori Santos, o Diego Kojevich e o Edson Rocha, aqui ó. Curitiba 0 grau, não esqueça, porque sempre vai estar aí uma sala próxima de você, e quando estiver em sua cidade, vá assistir, que esse filme realmente é muito interessante. E traz ali, como disse o Eloy Pires Ferreira, o cotidiano, né? E o tempero do friozinho aqui de Curitiba, que é famoso aí em todo o Brasil, até fora do Brasil. Bom, para a gente fechar essa conversa, vamos falar agora com o vizinho. Ele é de Cascavel, mas já é cidadão do Brasil e do mundo, porque realmente é ator, diretor, produtor executivo, responsável por produtora, um baluarte, um guerreiro do cinema nacional. Isso aí resume tudo. O Thalício Cirino. E eu não exagerei quando falei baluarte guerreiro, porque acho que você já fez praticamente todas as funções na busca do crescimento do cinema nacional, principalmente da produção do interior, né, Thalício? Tudo bem? Tudo bem. Olha, é um prazer estar aqui no seu programa aqui para divulgar a nossa cultura, o nosso cinema. E a gente vem batalhando ali Cascavel, região oeste, Foz do Iguaçu, para produzir os nossos filmes. Recentemente, com um seriado ali, a gente tem alcançado assim uma mídia muito bacana, assim, divulgando a cidade e a região. Agora, durante esse período, foram vários filmes, né? Recentemente, a gente está citando aqui o Curitiba 0 grau, você é associado, né, também nesse filme, participando de forma muito ativa, com a Salete Machado também. Quer dizer, são aí, ao longo desses anos, muitos filmes, né? O Curitiba 0 grau é o 6º filme que a gente produziu. E o Curitiba 0 grau, assim, foi o divisor de águas, assim, que foi um projeto muito bacana, nasceu de uma parceria com o Eloy Pires Ferreira. Ele, quando presidente da AVEC, ele procurou integrar o interior com a capital, enfim, todo o estado, fez um ótimo trabalho. E nesses encontros aí da associação, aí surgiu essa parceria que a gente fez esse filme, que esse filme teve uma repercussão, está tendo uma repercussão muito bacana. E juntamente com o Eloy, a gente produziu e realizou esse seriado, um seriado para a TV também. Então, a gente vem assim, digamos, nessa parceria e colhendo vários frutos aí para a gente, para a região. Bacana. Eu queria que você falasse, então, desse seriado, porque realmente o seriado da televisão hoje está sendo um mercado bem buscado pelas produtoras, né, e está sendo bem aproveitado pelas emissoras de TV, não só aqui do Paraná, mas de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Nordeste, enfim. E eu queria que você falasse desse seriado, né, que vocês tiveram a oportunidade de apresentar ao público com boa aceitação, com grandes picos de audiência, e que retratou, de certa forma, também, né, o dia a dia da nossa fronteira. Exatamente. Esse foi um dos projetos em parceria também com o Eloy, a criação desse projeto, que é o Franco, né, que é um seriado de ação, foi minha e do Eloy. E dessa parceria saiu esses 2 seriados, nós temos outros roteiros aí também. E a gente puxou para a fronteira porque ali a região oeste, Foz do Iguaçu, a fronteira ali com o Paraguai, com a Argentina, é um cenário fantástico, assim, um cenário cinematográfico. E a gente procurou retratar, ambientar a história acontecendo ali naquela região. E na região oeste também, Cascavel, Foz do Iguaçu. Entramos... É o corredor ali, né? O corredor, exatamente. E então teve uma audiência muito bacana, tanto é que a gente produziu o primeiro, foi muito bem na audiência, a gente produziu o segundo, que foi exibido pela RPC, a nível estadual, e agora a gente está trabalhando já nesse projeto, assim, a gente está procurando alcançar com ele assim a nível nacional. A gente já está tendo algumas conversas, já tem algumas coisas adiantadas já também, e foi um grande laboratório. Eu acho que essa vivência ali com o Eloy, porque quem fez a direção foi o Eloy Pires Ferreira, eu atuei, fui o autor junto com ele, e a Salete fez a produção. E foi um grande crescimento assim, para a Tigre, a gente aprendeu muito. Eu acho que esse aperfeiçoamento que a gente teve, com certeza, no terceiro, ele vai estar melhor do que os 2, não que os dois foram muito bem também, mas para a gente que nessa parceria você vai crescendo também, você vai buscando novos horizontes,
E agora a gente está trabalhando bastante em cima do roteiro, atuação, produção também, com certeza a gente pretende que ele fique melhor. Essa série que já teve duas, né, foi já reprisada e já foi regravada de novo, ela tem um elenco interessante, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns capítulos, porque a gente está também sempre na correria, no dia a dia, enfim, alguns capítulos da série apresentada pela RPC, que aborda esse cenário aí que você falou e é realmente magnífico da fronteira, e que o aspecto cultural ali, o dia a dia, enfim, aquela questão toda ali de fronteira, tinha um elenco muito interessante. Eu vejo, por exemplo, aqui o Jackson Tunes do Curitiba Zero Grau, participando, ele fazia o papel do delegado, né, se não me falha a memória. Exatamente, esse projeto a gente procurou valorizar mais a prata da casa, mas a gente buscou um nome assim, de peso assim, para nos associar para dar uma importância para o projeto também. E eu e o Eloy e a Salete estivemos no Rio de Janeiro, conversamos, levamos o projeto, o Jackson gostou do projeto e convidamos ele para fazer o delegado. Mas nós temos aqui vários atores aqui de Cascavel, de Foz do Iguaçu que participou, de Curitiba também. Por quê? Porque a gente procurou valorizar, porque é um celeiro de talentos aqui no Paraná. Nós temos aqui uma cultura, tanto na área do teatro quanto do cinema, várias pessoas que estão se destacando aí a nível nacional. Então, esse projeto foi para valorizar esses atores aí que... Descobrir novos talentos, né? Exatamente, descobrir novos talentos e dar oportunidades para aquelas pessoas que a gente já vem trabalhando há algum tempo e alguns que estão se destacando para colocar no projeto também. Muito bem. Pelo sucesso e pela essa parceria desse seriado que traz o gênero policial, que você também, né, tem já trabalhado há bastante tempo, e eu estava conversando há pouco com o Eloy Pires Ferreira, eu estou imaginando que isso possa ser transformado até num filme futuramente. Será que isso pode dar essa liga também, visto que está sendo um sucesso como seriado de TV, e vocês têm ali já a fórmula dele já com sucesso, pode ser transformado futuramente num filme, o Conexão Fronteira, alguma coisa assim? Pode. Olha só, nós estamos aí alinhavando esse projeto para que ele seja maior e existe essa possibilidade. Porque esse personagem, o Franco, ele foi sacado do Conexão Brasil, que a gente tinha um filme que era o Conexão Brasil e o Conexão Japão. De muito sucesso também, e rodado em várias cidades, se não me falha a memória, foi rodado no Brasil, no Japão, em Osaka, eu acho, e também na Argentina, né? Exatamente, ele foi na França, em Paris, rodamos em Osaka, em Nara, no Japão, na Argentina, e ali em Foz, ali no Paraguai e tal. E esse filme ele deu uma projeção muito grande para a gente. A gente foi no Jô Soares, na Marília Gabriela, a gente teve destaque nos principais jornais do Brasil, que foi o Jornal o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tudo páginas inteiras ali, que projetou a cidade nacionalmente, né? E até em alguns jornais internacionais, eu tive dando uma acompanhada ali no histórico de vocês no site, e ali está registrado, inclusive, né? Chamou a atenção, teve exposição a nível internacional também. Exatamente, quando a gente esteve filmando no Japão, tal, na França, e também pelo resultado que deu. Houve uma época que Cascavel era Cascavel Pictures, pelo Jornal o Globo, teve uma matéria muito bacana, e é considerado Cascavel, a região oeste ali, é como a região que mais produz filmes ali, digamos assim, do interior, né? Cascavel, como uma cidade de porte ali de 300 mil habitantes, é a cidade que mais produziu filmes nos últimos anos. Então teve aquele destaque, um destaque muito importante, que divulgou a nossa cidade positivamente. E aí se falou muito na época de polo de cinema, tal, ali na região ali. Por quê? Porque existe ali um cenário fantástico, como a gente já falou, que é ali em Foz do Iguaçu, o cenário cinematográfico, Cascavel com essas produções que teve. Então existe assim já existe assim uma força política, alguns projetos para que se torne ali a região ali de Foz, Cascavel, que se torne, digamos, não um polo de cinema, mas uma central de produção, onde se possa
produzir seriados, filmes, tanto em Cascavel quanto Foz do Iguaçu. Obrigado, Thalys Cirino, que é um dos responsáveis pela Tigre Filmes, que juntamente com a Camarada Filmes do Eloy Pires Ferreira, né, agradecem aqueles que ajudaram direta e indiretamente, principalmente ao pessoal da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e da Fronteira, ajudando quando eles estiveram lá, produzindo e rodando os longas-metragens Operação Rapina e Operação Paraguai, que fez muito sucesso em seriado de televisão. Eu agradeço o carinho da sua audiência. No primeiro bloco, no Encontro Marcado Cinema, eu conversei com a Salete Machado, presidente da AVEC, que é a Associação de Cinema e Vídeo do Paraná. No segundo bloco, eu conversei com Eloy Pires Ferreira, diretor do longa-metragem Curitiba 0 Grau, falando a respeito da produção e da exibição do filme rodado, produzido e rodado aqui em Curitiba, em todas as cidades do Brasil que está em salas de exibição. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Se você gostou do nosso programa, acompanhe nossas reprises. Ou então, até o próximo Encontro Marcado, quando você é um convidado muito especial. Até lá!